o que é que seria um bom resultado. Então, antes de mais, também agradecer, para já, cumprimentar todos os presentes, os candidatos, e agradecer precisamente este debate, que acho que é extremamente importante, e a Rádio Aerte está de parabéns por esse motivo. Não podia também deixar de passar este momento infeliz do falecimento do ex-presidente da República, Jorge Sampaio. Logicamente, é alguém que lutou, logicamente, pela democracia, defendeu bastante muitos presos políticos que estiveram nas prisões do regime fascista que tivemos antes do 25 de Abril, portanto não poderíamos deixar de o mencionar. Agora, relativamente à nossa candidatura, a candidatura da CDU não é uma candidatura recente, portanto já tem trabalho ao longo destes últimos mandatos, não aparece do nada, já está efetivamente no terreno há muitos anos com propostas concretas, portanto a CDU já é uma força não só local, mas nacional, e que todos conhecem qual é o seu objetivo, o seu slogan, que não é só um slogan, trabalho, honestidade e competência, portanto não está aqui por acaso. É lógico que o tomar, como nós dizemos, tem futuro, que é o nosso lema, porque consideramos, tal como foi dito logo no princípio pela Rádio Aerte, não foi só perder população agora nestes últimos 10 anos, tem vindo a perder população constantemente. O envelhecimento da população de Tomar é cada vez mais evidente. O sair de jovens do Conselho também. Portanto, é isso que nós queremos travar. Agora, qual é o melhor resultado para a CDU? É o resultado que os eleitores considerarem que, ao lerem o nosso programa, e já agora fazia aqui uma proposta, não olhassem só para as figuras, porque o Conselho está inundado de figuras, mas o programa, aquilo que são as ideias, o que é o mais importante, que debatemos efetivamente aquilo que cada um propõe, e que, logicamente, tenhamos um reforço do número de pessoas eleitas, portanto, não só nas freguesias, na Assembleia Municipal, mas também na Câmara Municipal, e se o povo concordar com aquilo que nós propomos, certeza que teremos o melhor resultado que há 4 anos. Os tempos, Paulo Macedo. A mesma questão, ainda não aqui com tanta extensão temporal que fiz à Anabela Freitas, também a coloco, neste caso, ao representante da Coligação Democrática Unitária, que nestes últimos 10 anos esteve 4 anos também, não na gestão direta, mas como parceiro de uma coligação na Câmara Municipal, neste caso através do vereador Bruno Graça. Exatamente. Eu aqui perguntava-lhe o seguinte: perante isto, nestes últimos 10 anos, considera que a Coligação Democrática Unitária também tem aqui alguma responsabilidade ou não? Antes de mais, convém esclarecer que as áreas que foram atribuídas ao meu camarada Bruno Graça não teve nada a ver com a habitação, não é? Por acaso teve a ver com cemitérios, mas isso é outra questão. Ou seja, também diz que a habitação é o ponto fundamental. Agora, sobre a habitação, ou concretamente a questão que estamos aqui a debater, em primeiro lugar, dizer o seguinte: isto é um tema nacional. Como aqui foi dito, são políticas nacionais erradas e falharam, não é? Ou melhor, se calhar não foi política. E agora somos confrontados com estes resultados. Agora vamos à parte do Conselho. Nós dizemos que Tomar tem futuro. Então comecemos pela parte da juventude. Nós temos um Instituto Politécnico em Tomar. Ou seja, somos um dos concelhos que tem um instituto. Os outros não têm. Temos toda a obrigação de fazer para que os jovens que vêm estudar para aqui, para Tomar, tenham condições de habitação em Tomar. Nunca nada foi feito nessa área. E todos os anos eu ouço o Presidente do Instituto Politécnico de Tomar a dizer que temos que criar condições para que os jovens que vêm de outros concelhos habitem em Tomar. O que é que aqui foi feito? Emprego. Deixaram fechar fábricas antigas que haviam em Tomar. Foi a Plateg, foi a Fábrica do Prato, fora outras. Quando diz que deixaram, quem é que deixou? O próprio município, porque efetivamente as fábricas só fecham depois de passarem por um processo de dificuldades, mas nunca se acompanhou. E esses trabalhadores deixámos de os ter cá. E isso também cria emprego. E é essa a questão que frequentemente a CDU levanta. Nós propomos no nosso programa a criação, já dissemos várias vezes à Sra. Presidente, a criação de um gabinete de captação de investimento e criação de empresas. Não só para captar o investimento, mas também para criar condições para quem cá vive no Concelho perceba que, efetivamente, querem fazer pequenos investimentos. Não temos que falar em grandes fábricas. Há pessoas que querem investir na área da agricultura, na área da civicultura, na área da pastorícia. E esse apoio tem que ser dado pelo município. Ou seja, criar condições para que os que cá estão também não vão embora. E os próprios jovens têm que ser ouvidos. Tem que haver um plano estratégico de desenvolvimento a nível dos jovens para eles também terem voz e perceber o que é que podemos fazer aqui no Concelho para que não tenhamos que sair depois de concluir a nossa escolaridade. Nós temos, a nível da educação, lá iremos,
muito, mas muito, a dar a conhecer aos outros concelhos. Temos aqui muito para fazer, mas temos até muitos jovens que vêm estudar de vários concelhos do país aos cursos profissionais que temos aqui no nosso concelho. E debatemos com esse problema. São pessoas e de famílias com dificuldades e que encontram aqui arrendamentos extremamente caros e o concelho já podia ter feito também aqui alguma coisa. Agora, não atribuam essa responsabilidade à CDU. A CDU teve com a área dos cemitérios, do mercado municipal, pois lá iremos, e de uma parte ali do orto da Câmara. Mas não teve a responsabilidade da habitação. A responsabilidade da habitação, continuamos a dizer que, na nossa opinião, não há estratégia da parte da Câmara. Poderá haver, a nível nacional, uma tentativa de investimento. Mas se continuarmos por este processo, a previsão que a Câmara tem, ou melhor, a CDU tem, é que vamos continuar a perder população. Falo-me naquela que seria uma estratégia que daria certo. Que daria certo? Sim. Não tenho dúvidas nenhumas, começar logo por aquilo que eu há bocado afirmei. Se temos um Instituto Politécnico, andamos todos os anos a tentar captar mais jovens a estudar no nosso concelho. Criar condições para que eles tenham habitação, em condições enquanto cá estão a estudar os 4, 5, 6 anos, o que for necessário. Os jovens que vêm para tirar os cursos profissionais, também têm muita dificuldade. E depois criar condições para que os que cá estão, se quiserem investir, tenham um apoio da parte da Câmara. Isso era fundamental. E depois dar apoio e ir acompanhando o pouco tecido empresarial que ainda existe em Tomar, que também sentem dificuldades. Mas devia de haver alguém da Câmara que de vez em quando fizesse uma reunião com essas pessoas, com esses empresários, e tentar perceber quais são as dificuldades que estão a passar. O que é que se pode fazer para que, efetivamente, em vez de estarem a pensar, eu se calhar vou ter que encerrar a empresa, não. O que é que eu poderei fazer para aumentar o número de postos de trabalho? Sobre o turismo, para concluir, o turismo é uma área que, efetivamente, é importante, e nós apontamos isso no nosso programa, mas falta haver aqui um plano estratégico, porque vemos que aumenta o número de camas, e tem havido um aumento do número de camas, efetivamente, mas penso sem estratégia. E temos que ter essa estratégia. Paulo Macedo, também a mesma questão. Este PDM, ao fim e ao cabo, ninguém quer assumir a sua paternidade. É um pouco isso. Eu, antes de entrar na pergunta sobre o PDM, gostaria de dizer que, depois de ouvir sobre a anterior pergunta o que foi aqui proposto, acho que a proposta da CDU de criação de um gabinete de apoio à criação de emprego e captação de investimento foi aceita. Portanto, se nós estivermos na Câmara, voltaremos novamente à carga, porque é isso precisamente que aquilo que se ouviu está a faltar. Portanto, é criar efetivamente aqui algo estratégico para a criação de emprego e fixação de população. Relativamente ao PDM, eu pensava que não íamos falar no assunto, até porque o assunto foi adiado, como disse muito bem, mas convém saber que a Assembleia tomou uma posição a nível de Conferência de Líderes, que é o órgão que reúne, em adiar, mas houve uma tentativa de apressar a votação do documento. E convém que fique claro que nós não estávamos de acordo com isso, porque, efetivamente, o documento, além de ser muito técnico, não sei se alguém já entrou no site da Câmara para consultar todas as peças sobre o PDM. E aquilo não é de acesso a ninguém, aquilo é de acesso aos técnicos, não é? Qualquer pessoa normal que entre naquela página e tente perceber o que é o PDM, ao fim de 2 segundos desiste. Porque aquilo são peças e mais peças. Imagina o que é que um deputado municipal vai receber e com que tempo é que tem que ler aquilo com calma. E houve a tentativa de votar em um documento tão estratégico ainda neste mandato. Não é? Houve o bom senso e chegámos todos à conclusão que não tinha lógica nenhuma votar tão à pressa um documento destes e ficou então adiado para, após as eleições autárquicas, quem efetivamente for eleito para a Assembleia poder tomar a decisão de discutir o documento. O documento, para além disso, como já aqui foi dito, aquilo que também vamos ouvindo é que efetivamente deixa muito a desejar por parte de muitos autarcas a nível de assembleias de freguesia e munícipes. Portanto, é um documento que também nós, a opinião que temos, por muito bom que quiséssemos que fosse, não poderia ser possível porque levou muitos anos. Está completamente desatualizado. Portanto, a única possibilidade agora é votá-lo. Não sabemos qual é a posição que iremos tomar. Em primeiro lugar, temos que ler, porque, como todos sabem... Aquilo agora nem pode ser alterado, não é? E não pode ser alterado. Teve em discussão pública, houve 400 e tal propostas, das 400 e tal, 100 e tal é que foram aceitos, isso tem que ser visto e lido com atenção, mas, de qualquer forma, é um documento que eu penso que, votando a favor ou contra, tem aqui muita coisa para se discutir, mas não vai servir, efetivamente, aquilo que muita gente pensava que iria servir.
mas a futura Assembleia Municipal terá aí um papel importantíssimo. Agora, que haja tempo para discutir o assunto, que haja tempo, porque fazer tudo à pressa, sem discussão e sem que as pessoas percebam o que é que se está a discutir, mais uma vez não se ouve a população e poderá ser um tiro no pé. Em termos de opinião pessoal, abster-se, votar contra? Não, o primeiro voto contra que eu tive na Conferência de Líderes foi evitar que se discutisse o documento ainda neste mandato. Foi logo o primeiro voto, porque efetivamente não havia tempo. Portanto, eu penso que foi apresentado à Câmara dia 9 de agosto, depois foi a reunião de Câmara, foi aprovado e tentaram ainda aprová-lo na última Assembleia de 3 de setembro, um documento desta importância, um bocado à pressa. Portanto, aí votámos contra, mas depois houve o bom senso de todos os partidos presentes a votarem. Chegámos aqui a um consenso que era melhor não se discutir um documento destes. Muito bem. E neste caso, a Coligação Democrática Unitária, em todo este processo, vou usar esta palavra, se calhar com algum exagero, mas a CDU sente-se traída pelo facto de até o Ambiente ter contratado a Suma, por exemplo, para os resíduos, para a recolha de resíduos? Eu não sei o tempo que tenho para explicar, mas isto dava-nos aqui pano para mangas. Então vamos lá ver o seguinte. A CDU, quando esteve com o PS no anterior mandato, já vinha alertando a população que havia tentativas da parte do Partido Socialista de acabar com os antigos serviços municipalizados de água e saneamento, dos SMAS, na tentativa de criar algo que não sabíamos se era, vamos lá, privado ou não. E alertámos, fizemos uma conferência de imprensa sobre o assunto, precisamente com a Rádio Hertz, para as pessoas serem alertadas, e estávamos juntamente com o Partido Socialista. Já agora dizer que, precisamente, o primeiro ponto que nós colocamos no nosso programa da CDU é a importância que damos aos serviços públicos, na nossa ótica, municipais, da parte do Poder Central, em que, precisamente, o saneamento e a parte das zonas verdes, e não só, é prioritário. É prioritário, tal como aqui já foi dito, porque convencer alguém a vir viver para tomar uma freguesia urbana ou rural, porque também não nos esqueçamos que dentro da própria freguesia urbana não há saneamento total. Ainda ontem fizemos aqui a apresentação do programa da CDU e estava aqui um munícipe que colocou. Sabe que estão a ir esgotos diretos aqui para o Rio Navão? Eu já vi alguma coisa nos filmes, aí nas redes sociais. Isto é grave. Estamos aqui a falar mesmo junto à cidade. Não nos esqueçamos que, durante os mandatos anteriores do PSD e até do Partido Socialista, o investimento que devia ter sido feito no saneamento não foi feito. Não nos esqueçamos que foi prometido à população da Beselga, concretamente à freguesia da Beselga, que naquele acordo feito com o município de Orém, teriam não só lá uma hectare, mas como também a população iria ficar com o saneamento. O que é certo é que, após terem lá colocado uma hectare que até foi construída, não para a capacidade que necessitava o Conselho de Orém, a população neste momento da Sabacheira não só não tem saneamento, como tem falta de água, e além das outras freguesias. Isto é grave. E foi porque tivemos um vereador da CDU é que se começou a pensar, apesar das plantas serem muito antigas, que era importante começar novamente a investir no saneamento. E relembro que muitos dos conselhos da CDU acontece precisamente aquilo que foi dito aqui pelo candidato do Chega. Acontece, efetivamente, que de um dia para o outro há um conselho efetivamente limpo. E é isso também nós pretendemos aqui no Conselho de Tomar. Agora vamos à TEJ Ambiente. A TEJ Ambiente, quando foi proposta, nós votámos contra. Recorde-se, a CDU votou contra. E chamou a atenção que, se calhar, ao fim de 4 anos, eu considero que, se calhar, foi o maior tiro no pé, entre aspas, que a Sra. Presidente deu. Porque, neste momento, não só a gestão do primeiro ano foi aquela que foi, mas leiam com muita atenção, chamei aqui a atenção na Assembleia Municipal, leiam com muita atenção o documento de 4 páginas feito pelo responsável da parte económica da Câmara Financeira, Dr. Cúrdia, dando a entender que, desta forma, se está a pôr em causa, inclusive, as próprias contas da Câmara. Foram 800 e tal mil euros no ano. Neste momento, se calhar estamos a caminhar para o mesmo. E a Sra. Presidente da Câmara, na própria Assembleia Municipal,
pois disse, inclusive, que se considerasse que não estava em condições de continuar a existir uma empresa como esta, tínhamos de tomar a decisão. Mas também havia gastos com os SEMAS, ou não? Havia gastos com os SEMAS, mas nós, precisamente, no programa de há 4 anos, dizíamos, mesmo com estes gastos, havia condições. Se a Câmara tivesse investido mais, porque o que é que aconteceu com todo o equipamento dos SEMAS? O que é que aconteceu com todos os trabalhadores dos SEMAS? Estamos a criar condições que daqui a pouco, se quisermos acabar com o Atejo Ambiente ou deixarmos de fazer parte do Atejo Ambiente, já não conseguimos ter esse tal know-how que havia da parte dos trabalhadores nem da empresa. E vou mais longe. Foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia Municipal, e o Sr. Presidente sabe que é real, que devia novamente haver um estudo de viabilidade económica, porque o problema que surgiu com isto é que o primeiro estudo de viabilidade económica apontava para 60 e tal mil consumidores, quando não há isso. Aquele estudo, e há aqui culpas que deviam ter sido assumidas e não foram. O que é certo, por sorte ou não, temos eleições autárquicas, isto agora acalma um pouco. Mas vamos ter aqui um problema muito grave na próxima Assembleia Municipal. E isto já a CDU tinha alertado. Portanto, sobre o Atejo Ambiente, se nós nos sentimos distraídos, não. Nós consideramos é que já tínhamos avisado e às vezes temos aquela sensação de que dizemos as verdades muito antes de elas acontecerem. Mas pronto, isto é normal na CDU. Já agora, dentro dos próximos anos, e falo sempre aqui num ciclo de 4 anos, no entender da CDU, o que é que seria um serviço mínimo que deveria ser feito no saneamento? Não temos, portanto, veio aqui o Sr. Ministro do Ambiente prometer na EPAL que ia haver um investimento de 22 milhões para se poder fazer aqui o saneamento na área do Tejo Ambiente. E nós aqui também dissemos na Assembleia Municipal que a grande parte desse investimento vai ser feito no Concelho de Orem, que tem uma taxa de cobertura inferior à de Tomar, e vamos estar a investir dinheiro dos tomarenses num conceito que também é ou seja, já agora dizer aqui ao candidato do Chega, é que Tomar teve até agora uma empresa, porque o Concelho de Orem ainda não está totalmente na empresa Tejo Ambiente. E quem é que esteve à frente do saneamento no Concelho de Orem antes de entrar para a Tejo Ambiente? Uma empresa privada. Porquê é que os habitantes de Orem escolheram agora entrar nesta empresa? Porque não foram bem servidos. Porque se tivessem sido bem servidos pela empresa que tiveram, ao fim destes anos todos, não tinham optado por esta empresa. Ou seja, isto para dizer que são mesmo muitos milhões que vão ser necessários. Portanto, não, seja qualquer que estejam aqui presentes, não iriam conseguir em 4 anos mudar esta situação, que tem anos e anos para trás. Mas não há dúvida que é uma prioridade para a CDU. Repito, é uma prioridade para a CDU porque não é só uma questão de qualidade de vida, é de ambiente. É de ambiente. E, logicamente, esse investimento tem que ser de milhões. Pronto, não sei se o Sr. Ministro se tornasse a voltar cá, bastavam só 22 milhões, mas pronto, isso é outra questão. Muito bem. Paulo Macedo, também, é possível prometer o regresso destas valências? Eu, antes de mais, queria só fazer aqui um alerta. Eu estava à espera de haver ainda um tema que era a educação, não é? Porque foi prometido no princípio, mas pronto. Além do desporto, da cultura, que nós consideramos importante, e a própria descentralização de competências, que é um assunto que está na baila neste momento. Ainda relativamente ao ponto anterior, também fazer aqui um alerta, portanto, efetivamente, projetos de resolução apresentados na Assembleia da República sobre a poluição do Rio Navão, não foi só do Bloco de Esquerda, foi do Partido Ecologista Verdes, do Partido Comunista Português, do Partido Socialista, só o Partido Social Democrata é que não apresentou. E, efetivamente, há um trabalho muito feito na Assembleia da República e relembrar que houve uma Comissão do Ambiente, porque todos os deputados estavam na Assembleia da República, que fez um trabalho. Mas aqui tenho que fazer uma crítica ao Executivo do PS, que deixou de permitir que essa Comissão, isto é a nossa opinião, trabalhasse como devia trabalhar. Assim como houve uma Comissão da Saúde. Não reunimos, não houve condições, mas pronto. Mas isto é uma proposta que nós temos, assim como houve uma Comissão de Saúde, que trabalhou durante o mandato anterior muitíssimo bem, conseguimos ir à Assembleia da República com propostas concretas. Esta Comissão de Saúde, a última, não teve um trabalho como teve a anterior, e não esquecer que não só estamos a pedir, logicamente, a valência médico-cirúrgica, como o serviço interno, que é extremamente importante, e a parte da pediatria, algo que sempre Tomar pediu, e que foi mesmo à Assembleia da República, e não esquecer que tivemos aqui um abaixo-assinado com muita recolha de assinaturas, e que Tomar ficou
a nível do palco nacional, sempre a lutar, e que devemos continuar a lutar. E a Câmara chegou a ter, até no vereador da CDU, a área da saúde, com reuniões frequentes com o ATS do Médio Tejo, precisamente, sempre a intervir quando havia falta de médicos, e esse trabalho tem que continuar a ser feito, porque, efetivamente, se não continuarmos a lutar, e lutar tem que ser de pôr as pessoas, e as pessoas protestam, porque as pessoas, mal se diz que a saúde está em, as pessoas reúnem-se e relembram-se e recordam-se daquelas manifestações que eram feitas a caminho do hospital, porque as pessoas sentem a saúde como importante. Chamar também aqui a atenção que o candidato do Chega, nós temos um Serviço Nacional de Saúde, não temos um Sistema Nacional de Saúde, como alguns pretendem ter. E já agora, não esquecer que há aqui muita gente que sofre com a questão dos transportes entre as freguesias para usufruir do Serviço Nacional de Saúde. E que é algo que é importante, ou seja, há muita gente das freguesias com poucas condições de transporte que para virem uma consulta ou para irem ao serviço de um hospital, do Centro Hospital do Médio Tejo, não têm regresso. Isto é um problema que se arrasta desde que saíram daqui as Valências e que eu penso que aqui a autarquia já podia ter feito alguma coisa. Não só a autarquia, como a própria comunidade intermunicipal do Médio Tejo, e não chega a falar do transporte a pedido. Eu estou a falar de transporte entre as freguesias e a freguesia urbana, e falar, logicamente, do transporte entre as freguesias rurais e os outros hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, porque as pessoas sofrem diariamente também com isso. Vêm muito cedo aqui, logicamente, para tomar, porque não têm transporte. Há pessoas que não têm outra forma de transporte. O transporte público não corresponde às necessidades. E já agora, só para concluir sobre a saúde, dizer que é o Serviço Nacional de Saúde que nós temos é que nos salvou a todos nós da parte do Covid. Não venham com a questão do privado, porque o privado não fez nada e fugiu. Não é? E está dependente do financiamento do público, porque o Partido Socialista suporta muito do privado através dessa forma. Paulo Macedo, ainda a questão que também já aqui abordamos, nesta área do eventual encerramento de extensões de saúde. São demais? Nós estamos contra completamente. Lá está. Ou seja, começámos todos aqui sobre a questão de como é que perdemos população. Eu repito, como é que se pode fixar a população num concelho sem escola, que é aquilo que alguns defendem, sem serviço de saúde. Ou seja, eu quero fixar a população no concelho, quero fazer desenvolver as freguesias rurais, mas depois estou a dizer, fechem-se extensões de saúde, fechem-se escolas, então como é que estamos? Ou seja, o PDM é importante, mas se não houver Serviço Nacional de Saúde nas freguesias, se não houver uma educação pública nas freguesias, se não houver, efetivamente, tudo aquilo que é necessário, eu posso ter internet muito forte numa freguesia, mas se eu não tiver serviço de saúde nem educação, podem ter a certeza que as pessoas não vêm viver para cá. Começámos com a falta de população, com o despovoamento, com o envelhecimento da população, e estamos aqui a dizer, então fechamos. Então fechamos o concelho. Há qualquer coisa que eu não entendo. Muito bem. Vamos ser concretos. Só pode haver um concelho desenvolvido e com mais população se tivermos os serviços de saúde públicos e de educação efetivamente a funcionar. Paulo Macedo, segundo julgo saber, pelo menos já ouvi da sua boca este desejo, chamo-lhe eu assim, há aqui registro, há aqui a possibilidade de haver, ou pelo menos esse desejo, centro escolar em Paialvo, é isso? Pelo menos numa apresentação da candidata da CDU a Paialvo, falou nessa possibilidade. Efetivamente, isso ainda está contemplado na Carta Educativa de 2008. Então, comecemos por ordem. Educação. Educação para nós, para a CDU, é um eixo efetivamente estratégico. Tem uma efetiva ligação à cultura e ao desporto. Não vamos ter tempo para desenvolver, mas temos que pensar desta forma. A educação, efetivamente, tem de tomar, ou seja, 8 anos do Partido Socialista no Executivo foi a continuação de tudo o que era feito anteriormente pelo Partido Social Democrata. Não houve nenhuma alteração significativa. Ou seja, continuaram-se a fechar escolas, temos uma freguesia como a da Sabacheira, que tem efetivamente o menor número de habitantes, mas que não tem nem jardim de infância nem escola do primeiro ciclo. Portanto, o que estamos a dizer ali é que as pessoas que ali queiram nascer ou vão para o concelho vizinho de Orém ou têm que vir para outras escolas, ou, efetivamente, das outras freguesias, mas isto é a realidade. E então, por isso mesmo é que nós, ainda agora estava aqui a ouvir falar de uma creche, e eu começo a pensar, ou seja, tal como a candidata do Partido Social Democrata, Anabela Freitas, falou agora de um plano estratégico
PS, peço desculpa, falou de um plano estratégico na área da saúde, nós falamos o mesmo. Ou seja, que estratégia é que existe em tomar para a educação? A Carta Educativa está completamente desatualizada. Sabemos que está a ser agora elaborada uma nova, mas quando falámos há pouco do PDM, a Carta Educativa está numa ligação ao PDM enorme. Ou seja, onde é que temos necessidade de ter escolas do primeiro ciclo, onde é que temos necessidade de ter jardins de infância, escolas do segundo e terceiro ciclo, secundárias, com aquela parte do ensino profissional e tudo o resto. E isto tem que estar numa Carta Educativa. O planeamento da rede e a parte das ofertas educativas tem que estar bem presente para a população para alguns anos. Não sabemos. Por isso é que propusemos aqui nesta Assembleia não só a existência de uma Carta Educativa neste momento, como também do Plano Estratégico Educativo Municipal, porque a política municipal tem que estar também ela bem definida. E nós não o fazemos porque não existe. E até vamos mais longe na proposta da criação do tal Plano Educativo Municipal. Porquê? Porque a Câmara, efetivamente, desenvolve um conjunto enorme de atividades na área do ambiente, na área da educação, na área da cultura, na área do desporto, ligadas à educação, mas sem estrutura, sem estratégia. E esse Plano Educativo Municipal dava-lhe essa tal orientação. E isso não foi feito. Nós, logicamente, concordamos que tem que haver esta discussão, e nessa discussão, envolvendo as freguesias, e depois não posso deixar de ter aqui a intervenção e dizer, a desarmonia, ou seja, olhar para uma freguesia, como neste momento temos a freguesia da Aceiceira, com o novo centro escolar da Linhaceira, que aquilo é um luxo, ainda bem que o temos, e depois comparar aquela alta gama do centro escolar da Linhaceira com uma escola, por exemplo, em Paialvo, está muito bem pintadinha exteriormente, está muito bem apresentada, mas o interior não tem nada a ver, ou então irmos logicamente para as Aulalhas, ou irmos para a Junceira, e isto não pode ser, ou seja, houve um desinvestimento na educação. A educação, neste momento, no século XXI, e é outro fator de fixação de população e de criação de condições, é a educação. Estou a falar, logicamente, do básico e até ao secundário. Depois, uma enorme oferta. Temos aqui uma enorme variedade de cursos profissionais. Somos o único concelho de todo o distrito e de vários distritos aqui à volta que temos ensino artístico de qualidade na área dos instrumentistas que traz alunos de toda a parte do país. Temos uma oferta variada, efetivamente também, na área, temos 2 centros qualifica, a nível de educação de adultos. E o Conselho tira partido de tudo isso? E não se está a tirar partido. O Conselho ainda não percebeu que tem aqui, como dizia no outro dia um treinador, não é? Tem aqui um Ferrari e não sabe conduzi-lo. E eu aqui tenho que dizer, não está no caminho certo. Está a andar por vários locais, sem uma estratégia bem definida e que é necessário para este Conselho. Este Conselho daria à vontade, dentro do Médio Tejo, é um Conselho que tem atratividade de vários locais do próprio distrito e do Médio Tejo, mas não existe a tal estratégia, o tal plano. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, como é que avalia a relação de uma escola, do município, com uma associação de pais? Por vezes temos um espaço público em que uma associação de pais tem um papel privado. Consegue compreender esta gestão? Pessoalmente, mas também ou seja, é importantíssimo o papel das associações de pais, porque eles fazem parte da comunidade educativa. Mas aqui também não se alterou muito a forma de relacionamento que existia por parte do Partido Social Democrata quando era gestora do Executivo, do atual. E aí tem que se mexer muito. Ou seja, porque mudou-se muita coisa, a vida normal dos pais não permite, mas é importante manter associações, mas aqui o relacionamento tem que ser outro. E depois, logicamente, eu não posso deixar de falar na parte dos transportes escolares, porque falámos há bocado na parte dos transportes na área da saúde, mas os transportes escolares têm que ser alterados, têm que ser pensados de outra forma, porque, efetivamente, temos inclusive aqui uma freguesia que faz o transporte escolar dos alunos da sua freguesia, que é única, não é? Que é única. Mas porquê é que não se estende às outras? Tem que haver mais investimento. A parte dos alunos, eu repito, temos todas as condições, desde o pré-escolar até ao superior, para fixar
jovens e não esquecer que quando temos melhor educação, temos mais docentes, temos pessoal qualificado e isso tudo é importante para o Conselho. Obrigado. Paulo Macedo. Bem, a CDU, o que quer aqui transmitir a todos os que nos estão a ouvir é que efetivamente tem um projeto próprio, distintivo a nível nacional, que se aplica também aqui a nível local, e tem um projeto que concorre às 9 freguesias do Conselho de Tomar, concorre à Câmara e à Assembleia Municipal, e podem contar que aquilo que propomos no nosso programa, e convidamos todos a consultarem o programa da CDU, portanto, num debate não conseguimos apresentar todas as propostas que temos no nosso programa, ficará disponível na página do Facebook da CDU, o programa poderá ser descarregado e consultado, e votem em consciência naquilo que propomos. Efetivamente, Tomar, como nós dizemos, tem futuro. Nós acreditamos que Tomar pode efetivamente inverter esta tendência de envelhecimento e de perda de população. Aquilo que propomos efetivamente no nosso programa é que devemos novamente voltar a ter os tais 40 mil habitantes que tínhamos, não é? Antes perdemos esta população toda, mas para isso temos que criar outras condições que foram aqui debatidas e pensamos que Tomar pode ter efetivamente novamente um vereador na Câmara Municipal e eleger mais deputados municipais e eleger mais representantes das respectivas freguesias. Tal como já aqui foi dito, as pessoas têm que combater a abstenção e que devem ir votar no dia 26 e assim dou certeza que é o voto certo.